A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se, o vídeo deste sábado. Eu tenho certeza absoluta que o assunto que traremos, que diz respeito ao Evangelho, que diz respeito a Jesus Cristo, vai tomar conta do seu pensamento, do seu coração. Você vai conseguir ter discernimento daquilo que é verdadeiro, não daquilo que é pregado e criado pelo homem. Como diz a palavra, a doutrina humana não é como a doutrina de Deus. A sabedoria humana é inferior à sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus vem de quem? Vem das Escrituras, dos textos do Novo Testamento, vida, todo o tempo de passagem por essa terra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós vemos aí o homem criando imensas situações, tantas coisas para expressar aquilo que é tão simples do que nos foi transmitido pelo Evangelho. Os evangelhos e mesmo os textos escritos pelos apóstolos, por homens que viveram com Jesus, são totalmente diferentes daquilo que é pregado hoje em dia. Então quero chamar a atenção de você para isto e espero que você esteja ligadinho aí. Para você que está vendo este vídeo pela primeira vez e se perguntando por que Inspire-se? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. A inspiração para viver não foi nos dada através de outra coisa. A mensagem da cruz, a vida, morte e ressurreição de Jesus é a que deve nos inspirar para que possamos alcançar a vida eterna. Agora, a humanidade anda acreditando em fábulas daquilo que os falsos profetas, os homens religiosos, aqueles que têm interesse em benefício próprio, de crescer, de serem vistos, tem tomado conta da maior parte das pessoas. O Jesus Cristo não tem sido mais o foco. O nome dele é citado em meio às ministrações, mas o nome dele é apenas figurativo, porque ninguém consegue viver o texto que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas vivem verdadeiramente: eu não vivo eu, mas vivo eu. Ou então os que seguem estes homens: não vivo eu, mas vivo o meu líder. Então é muito complicado e eu quero trazer para você esse assunto hoje. Vamos ter alguns textos de referência e eu quero trazer para você aqui, eu quero que você já anote. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Eu vou trazer apenas o versículo 1, depois você lê até o 6 para entender melhor aquilo que eu estou dizendo, para inspirar você a ler também a palavra. O outro texto está em 1 João, capítulo 5, versículo 20 apenas. Amém? Bom, e o mais importante de tudo isso, gente, que eu quero deixar bem claro para vocês, assim, os textos estão aqui, mas Jesus é a resposta para as perguntas que gritam do coração de cada um de nós. Nós não precisamos de cursos, infinidade de cursos criados por homens para explicar o Evangelho. Para quem lê atentamente, pede discernimento para o Espírito Santo, não há dificuldade em entender aquilo que Jesus quer de cada um de nós, mas as pessoas vivem embaixo da ordenança de líderes religiosos, de estudiosos, teólogos, milenistas, ou qual seja o nome que seja dado. Sabe, é uma infinidade de situações que distorcem a palavra do Evangelho para criar algo assim, uau, incrível, para a pessoa dizer que eu sou estudioso, que eu sei mais que você. E, gente, tudo que é criado pelos homens tem um fundo de erro. Quando Jesus falou sobre os falsos profetas são os que pregam, são os que criam cursos, são os que vivem e pregam essas mentiras. O Evangelho, gente, é muito simples. E nós vemos tantas coisas que servem de artigo para que as pessoas cresçam de uma forma desnecessária. Mas o homem coloca em sua mente e seu coração que deve crescer dessa forma porque o seu líder, porque o seu ministério exige isso. Mas Jesus e Deus o Pai não exigem. Então vamos lá? Sem mais, eu quero dizer para vocês que eu vou ler. Vamos lá. Leitura de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Aí depois você lê do 1 ao 6. Principalmente o 6,
você enfoca para entender o texto todo. Mas eu vou ler um que é aquilo que eu preciso para chegar onde eu quero chegar. Então vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Gente, é muito importante porque quando o apóstolo João escreveu esse texto, já escreveu naquele, como eu falo, para aquele período, para o período apostólico ali onde ele vivia, mas que é trazido na Bíblia porque até hoje é necessário que entendamos isso. Avaliai se os espíritos vêm de Deus. Podemos avaliar se os espíritos vêm de Deus quando ele vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo? A simplicidade. Porque quando nós lemos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, não há palavras difíceis. As palavras difíceis o próprio homem embutiu. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: na Bíblia, aonde está escrito que precisaríamos de teologia, que precisaríamos de homilética, que precisaríamos de escatologia, que precisaríamos de amilenarismo, que é uma coisa recente que eu vi. Quem leu na palavra que precisaríamos destes cursos para entender aquilo que está no Evangelho? Digam. Se nós procurarmos estas palavras na Bíblia, nos Evangelhos, nos livros dos apóstolos, nós não encontraremos. Por quê? Porque tudo isso, de certa forma, é uma doutrina humana, é algo criado pelo homem, é humano. Porque aquilo que é doutrina de Deus está única e exclusivamente aqui. Aí se você disser para mim assim, mas pastor, é importante que tenhamos um estudo para entender o Evangelho. Não! Basta você ter a compreensão dentro de você de que é necessário ler e pedir ao Espírito Santo discernimento. Ah, mas eu não sei ler. Peça para alguém ler para você. Alguém que não seja religioso. É a mesma coisa quando nós observamos ao redor todas as religiões criadas. Deus, ele não criou religiões. Deus, o Pai, é um só. Jesus Cristo é um só. O Espírito Santo é um só. E as religiões distorcem totalmente, criando outros deuses. Então temos que tomar muito cuidado, porque vivemos um tempo onde verdadeiramente o homem tem vivido para benefício próprio, criando dentro de si para que outros possam vê-lo, para que outros possam entender que ele é mais sábio, para que outros possam entender que ele é acima de qualquer coisa. Perde-se tempo estudando teologia, estudando amilenarismo, estudando homilética, escatologia, enquanto muitos que praticam disso tudo não vivem para Jesus e não vivem com Jesus e têm atitudes, pensamentos e palavras que não demonstram a vida com Jesus. Mas mesmo assim muitos o seguem. Por quê? Porque estão cegos, porque estão ainda com o véu sobre seus olhos. Então é muito complicado, porque, por exemplo, eu falando aqui, todos também podem dizer assim, mas você também é homem, você está falando e você está dizendo essas coisas, mas eu estou falando do Evangelho e daquilo que não é do Evangelho. Eu não estou criando um curso, não estou criando um contexto meu para explicar a palavra. Eu li aqui para vocês o texto de 1 João capítulo 4, como ele está, dizendo apenas o quê? Que devemos avaliar os espíritos para saber se vem de Deus. Porque os falsos profetas, eles estão desde o período em que João escreveu este livro,
até os dias de hoje e os dias que virão. Nós estamos vendo a criação de vários ministérios, de vários tipos de seita, de religiões. Por quê? Porque o homem quer alcançar benefício próprio usando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Então temos que tomar muito cuidado, porque a necessidade que você tem é de ir para o seu lugar secreto e ler o Novo Testamento, que é o que nos cabe, que é para nós, e viver para Jesus Cristo. Isso é o mais importante. E aí quando nós vamos abrir em 1 João 5, no versículo 20, que é o segundo texto que eu pedi para vocês marcarem, e diz o seguinte, tá? 1 João capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E diz aqui no 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e eu complemento, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dos líderes religiosos, guardai-vos dos estudiosos de tudo isso que eu digo, porque nós somos aqui, como diz, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento. Se o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, o porquê o nosso entendimento precisa destes cursos criados por homens para chegar até Ele? Guardai-vos dos falsos profetas, dos estudiosos, dos líderes religiosos, das falsas palavras que não te levam a Deus o Pai, que não te levam a Jesus Cristo, que te desviam do caminho, verdade e vida que é Jesus. E eu sei que muitos vão ouvir, como ouvem muitas vezes os textos que eu trago, os vídeos que eu trago. Por que o meu canal tem poucos inscritos? Porque ninguém quer saber da verdade do Evangelho. As pessoas querem saber a verdade do que o seu pastor tem pregado, a verdade do que ele entende ser o correto, a verdade daquilo que o seu ministério está pregando e fazendo, enfim. O grande dia há de chegar. E eu tenho falado isso constantemente nos últimos vídeos. E quando o grande dia chegar, esses estudiosos, líderes religiosos e muitos vão ouvir de Jesus: afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Falhos e pecadores seremos sempre. Não há como tirar da nossa carne humana as falhas e pecados, mas quando vivemos verdadeiramente para Jesus Cristo, somos perdoados dia após dia, até o dia em que a graça nos levar até lá, e lá nós vamos saber se somos merecedores de salvação e de vida eterna. Mas enquanto isso, leia a Bíblia, leia os evangelhos de Mateus, Apocalipse, leia sobre o caminhar de Jesus Cristo, leia atentamente tudo aquilo que tem dito. Compare com textos do Antigo Testamento para você ver que as mentiras que são pregadas nos levam a entender que o nosso Deus Pai é um Deus que requer fidelidade ferrenha. Deus é amor. Ele é tanto amor que ele deu seu único filho sem nos cobrar nada, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E mais, e aí, além de tanto amor por parte de Deus o Pai, o amor de Jesus Cristo por cada uma de nossas almas, quando obedeceu ao Pai, se fez como um cordeiro e morreu em silêncio por nós, sofrendo tudo que sofreu. Amém? Então, que estejamos nós, quando olhamos hoje para as religiões e tudo que é pregado, nós estamos vendo, gente. É claríssimo que as pessoas têm se apegado à prosperidade, aos falsos profetas, às revelações. Porque a revelação, gente, é como eu falei para você. É igual você ir no terreiro e falar com as entidades naquele lugar. Eles também irão te revelar, o diabo também vai te revelar.
E anteontem eu fui ao encontro do meu amigo Juliano Son e ele pregou algo muito importante. O que ele pregou de importante? Que Jesus é tudo o que precisamos, que dele é que recebemos verdadeiramente o que precisamos. Então, que tenhamos acesso à verdade do Evangelho e não às mentiras pregadas por homens. Amém? E é isso, gente. Olha, que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que a luz que é Jesus dissipe a treva, que caia o véu que cobre os olhos humanos. A vida com Jesus, irmãos, é simples e tranquila. O mundo não é simples e tranquilo e não é pacífico. E a palavra diz que nós que vamos viver a verdade de Jesus Cristo seremos perseguidos. E você pode dizer para mim, mas pastor Emerson, eu tenho sofrido uma perseguição ferrenha por todos os lados. Sabe por quê? Porque você tem vivido a verdade de Jesus Cristo. Você teve o entendimento, como diz lá 1 João 5,20. E quando temos o entendimento de que precisamos apenas do Evangelho, das palavras do Evangelho e de Jesus, somos perseguidos de forma cada vez pior. Amém? E é isso, gente. Um ótimo sábado para todos. Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho também vai ter vídeo rápido lá. Eu sempre trago, estou trazendo assim às vezes umas palavrinhas bem rápidas para que vocês possam estar ouvindo e dentro de vocês buscando Jesus. Amém? E é isso, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Um ótimo final de semana. Próximo vídeo é terça-feira. Estaremos aqui no canal. E muito obrigado. Porque eu tenho certeza que quando eu olho para o céu e falo, Jesus, que pessoas possam ser alcançadas por esta verdade, que a minha boca não saia nada que seja meu, mas saia apenas aquilo que é teu, Jesus. Eu acredito profundamente que você tem percebido isso e que você também viva isso. Amém? Muito obrigado por tudo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Valeu. Até mais.